Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar estes materiais. Vou utilizar o fio amigurumi, uma agulha de 2,5 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria. Vamos precisar de um pouco de cola de silicone, tampa de garrafa PET, argola para chaveiro e também fibra sintética. Nós vamos começar a peça fazendo o anel mágico. Na sequência, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vamos ficar com 3 no total. Agora, aqui dentro do anel mágico, vamos trabalhar 14 pontos altos, sem contar com as correntes. Finalizando todos os pontos, nós vamos fechar o anel mágico, puxando a sobra de fio. E na sequência, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, faço uma corrente, volto no primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos. Um aumento. Vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 28 pontos. Para a terceira volta, vamos seguir fazendo o fechamento no primeiro ponto. Vamos continuar fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo no ponto seguinte, uma corrente, um ponto baixíssimo. Vamos fazer isto por toda a volta.
Depois nós vamos fazer uma correntinha. Vamos cortar o fio, deixando uma sobra. E fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria por trás da peça. Nós vamos fazer 5 peças iguais a esta. Agora, com a cor marrom, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. E dentro dele, vou trabalhar 8 pontos baixos. Agora, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente e agora vamos trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 16 pontos. Para a próxima volta, inicio fazendo um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos, um aumento. Vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vamos ficar com um total de 24 pontos.
Agora faço o acabamento da sobra de fio inicial com a agulha de tapeçaria. Agora vou introduzir minha agulha aqui no primeiro ponto, de trás para frente, busco essa alça que estava na agulha, passo por dentro deste ponto. Na sequência, faço uma corrente, viro a peça e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas as alças de trás do ponto. Será um ponto baixo para cada ponto. Vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, vai ficar dessa forma. Na sequência, faço uma corrente e vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer até a carreira de número 8. Pronto, pessoal, fiz aqui então 5 voltas de ponto sobre ponto. Faço um ponto baixíssimo aqui no início. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas a alça de fora de cada um dos pontos, em FLO.
Fecho a volta com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e agora vamos trabalhar uma volta de ponto sobre ponto em BLO, pegando as alças de trás do ponto. No final, vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, com o fio amarelo, eu faço o anel mágico, 2 correntes, um ponto alto. Faço novamente 2 correntes e um ponto baixíssimo. Vamos repetir: 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso por 5 vezes. Depois eu vou deixar uma sobra de fio, um pouco a mais, para a colocação de uma miçanga no centro da peça. Com as bases redondas, nós vamos dobrar no meio bem dessa forma. E com a agulha de tapeçaria e com a cor do fio que trabalhamos, nós vamos introduzir aqui nas extremidades, na penúltima volta, e vamos uni-las uma a uma. Agora que a gente já passou todas por dentro do fio, nós vamos dar um nó aqui no final, bem apertado.
E vamos passar este fio que está na agulha de tapeçaria para a outra extremidade. Vamos cortar esta sobra de fio. Vamos trabalhar nessa outra extremidade da mesma forma. E aqui, depois que a gente passar aqui na primeira, nós vamos deixar uma sobra de fio aqui no início, para depois fazermos o acabamento. Então, aqui com excesso de fio, eu faço um nó e depois corto as sobras. Para fazer a montagem é bem simples, nós vamos pegar o vasinho e vamos dobrar aqui na carreira que fizemos em FLO, dessa forma. Depois eu coloco um pouco de fibra sintética dentro da minha peça e vou passar cola aqui na borda do vaso e um pouco também em cima da fibra e colar a parte verde aqui. Depois é só pressionar que ele vai aderir bem direitinho, tá? Por fim, cole a florzinha no cacto. Vamos começar fazendo o anel mágico. Para a primeira carreira, faça 5 pontos baixos. Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para a segunda carreira, faça 2 pontos baixos para cada ponto da base. Finalize a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto.
Para a próxima carreira, inicie com uma corrente, um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo ponto, faça 2 pontos baixos. Prossiga com um ponto, um aumento por 5 vezes no total. Fiz o acabamento aqui do fio de trás, fechando bem o anel mágico. Agora faço um ponto baixíssimo, finalizando esta carreira. Faço uma corrente e para a quarta carreira, vou pegar apenas a alcinha de trás de todos os pontos e fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e prossigo fazendo da carreira 5 à carreira 7, ponto sobre ponto, cada carreira com 15 pontos baixos. Aqui no último ponto baixo, nós vamos desmanchar a última laçada e ficando com 2 alças na agulha, nós vamos pegar nossa nova cor, laçar e passar por dentro das 2 alcinhas. Na sequência, segure as sobras de fio e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faça uma corrente e dê alguns nozinhos nas sobrinhas de fio. Não precisa cortar o fio que estávamos utilizando, pois vamos precisar mais tarde. Na sequência, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com esta nova cor. Finalizada esta carreira, eu vou fazer novamente a troca de cor, pegando o meu fio que estava trabalhando antes e fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente, alongo a última laçada da agulha, volto aqui no ponto anterior, introduzo a minha agulha apenas na alça da frente, busco o meu fio, fico com 2 alças na agulha, laço e tiro as 2 de uma vez. Dessa forma, vamos fazer o acabamento com um ponto baixo reverso, ou ponto caranguejo. Introduzo a agulha em uma das alças, na da frente, laço lá atrás, fico com 2 alcinhas, laço meu fio, puxando a agulha em sentido diagonal para baixo, e vou repetindo por toda a minha carreira. Chegando aqui no final da carreira, vamos arrematar, cortar os 2 fios. Levo esta sobrinha de fio para a parte de trás e dou um nozinho com a outra sobrinha de fio e coloco para dentro do vaso. Caso você queira utilizar essa peça com finalidade de decoração, eu vou te ensinar como fazer uma base aqui super simples para que ele fique de pé. Então, com um pouco de cola, você vai colocar
cola de silicone ou cola quente. Aqui na base do jarrinho, eu vou colocar pouca cola porque eu vou utilizar como chaveiro. Você vai colocar a quantidade que achar necessário para que fique bem estável. Na sequência, modele em cima de uma superfície plana. Para fazer o cacto, vou iniciar com o anel mágico e para a primeira carreira, vou fazer 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com 12 pontos no total. Marque o primeiro ponto e prossiga. Para a carreira 3 e carreira 4, faça ponto sobre ponto, cada carreira com 12 pontos baixos. Após a quarta carreira, corte o fio, deixando uma sobra longa para a costura. Faça a outra parte igual. Não precisa cortar o fio da segunda parte. Vamos fazer a união aqui depois do último ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para dar início à quinta carreira. Na sequência, vou marcar e vou prosseguir fazendo 11 pontos no total. Segundo ponto, terceiro e assim por diante. Cheguei no finalzinho aqui e me sobrou um ponto baixo. Vou pular este ponto e aqui na segunda parte também vou pular um ponto. Ó. Aqui no próximo, faço um ponto baixo e prossigo fazendo 11 pontos no total. Aqui na quinta carreira, vamos ficar com 22 pontos. Agora, vamos fazer a costura aqui da parte do meio. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, vamos fazer alguns pontos até que fique bem fechado.
Aqui também já vou colocar uma argola para colocar a minha alcinha do chaveiro. Para prosseguir, na carreira 6, vou fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com 22 pontos baixos. Sempre marque o primeiro ponto da carreira. Para a 7ª carreira, vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos. Na sequência, vou marcar o primeiro ponto e vou fazer uma diminuição pegando as 2 alças de fora dos pontos, dos 2 próximos pontos. Finalizo a diminuição, no próximo ponto faço um ponto baixo e na sequência faço uma diminuição pegando as 2 alças de fora dos pontos. E vou prosseguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo no próximo ponto, faço novamente uma diminuição e para finalizar a carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para a próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos e marcar o primeiro ponto. Sigo fazendo uma diminuição. E na sequência faço um ponto baixo, uma diminuição. Para prosseguir, vamos fazer 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Agora vamos fazer uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço uma diminuição. E finalizo a carreira fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Ficamos com um total de 14 pontos baixos.
Para a carreira 10, vamos iniciar fazendo um ponto baixo e marcar este primeiro ponto. Faça agora uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo, uma diminuição, prossigo com 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Faço uma diminuição. Faço um ponto baixo, uma diminuição, e finalizo a carreira com um ponto baixo e ficamos com 10 pontos no total. Pode colocar um pouco de enchimento. E para a próxima carreira, vamos fazer apenas 5 diminuições. Então, para deixar mais fácil as diminuições, você pode alongar a alça que está na agulha. Dessa forma. E buscar as duas alcinhas de fora dos pontos e efetuar a sua diminuição. Serão 5 no total. Aqui na última diminuição, pessoal, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, eu vou desmanchar essa última alça e vou buscar a cor que será a cor da terra, que foi a cor que eu já usei lá no vasinho, tá? Fico com essas duas alcinhas na agulha, laço a minha nova cor, passo por dentro. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 5 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base. Então, eu não vou dar um nozinho agora nas sobrinhas de fio, vou esperar terminar esta carreira e vamos arrematar futuramente as duas sobrinhas de fio. Pronto, pessoal, terminei aqui os 10 pontos. Agora eu vou cortar o meu fio, vou dar alguns nozinhos e na sequência vou esconder este fio aqui dentro do cacto, tá? Para a próxima carreira, eu vou fazer um ponto, um aumento por 5 vezes no total.
Então, você vai marcar aí o seu primeiro ponto e prosseguir fazendo um ponto aumento por 5 vezes e vamos ficar com 15 pontos. Para a próxima carreira, vamos fazer 15 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Terminei a carreira, agora vou deixar uma sobra de fio mais longa para costurar lá no vaso. E na sequência, já vou colocar aqui a minha agulha de tapeceiro. Vou pegar o meu vasinho, que já secou a cola aqui do fundo. Fica bem durinho, bem firme. E agora eu vou colocar um pouco de fibra. E na sequência, vamos fazer a costura pegando nestas alças de fora. Procura aqui a lateral, onde ficou o fechamento das carreiras. E começa a partir daqui. E aqui nós vamos fechar a carreira passando a agulha lá pelo vasinho e na sequência pela terra do cacto e sempre nessa sequência da terra para o jarro. Antes de finalizar toda a costura, coloca mais um pouco de enchimento. E na sequência, finaliza a tua costura. Para fazer a flor, eu vou utilizar uma agulha e um fio menor, de menor numeração. Você usa o que você tiver disponível. Na sequência, vamos fazer um anel mágico e 5 pontos baixos aqui dentro do anel. Na sequência, eu fecho o anel mágico com um ponto baixíssimo e já subo 2 correntes para iniciar a segunda carreira. Faço uma e 2 correntes, laço e aqui no mesmo ponto da base, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, laço, no mesmo espaço, faço o segundo ponto alto. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço dos pontos altos. Vou fazer 5 pétalas no total, sempre começando com 2 correntes e prosseguindo. Na sequência, é só usar um pouco de cola de silicone e colar aqui na sua peça. Você também pode costurar, se você preferir, tá? Então, eu vou colocar aqui bem na parte de cima do cacto. Pronto, pessoal, peça finalizada. Aqui eu vou utilizar este tipo de correntinha para o chaveiro. E vou passar aqui pela minha argola. Para começar, nós vamos fazer o anel mágico.
Na primeira carreira, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. E para iniciar a segunda carreira, vou introduzir a agulha no primeiro ponto e aqui irei fazer 2 pontos baixos. Coloco o marcador no primeiro ponto e prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 12 pontos. No lugar que está o marcador, vou fazer o primeiro ponto da carreira de número 3. Neste ponto, coloco o marcador no próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Vamos seguir com esta sequência: um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos. Para a carreira 4, vou iniciar fazendo um ponto baixo. Marco este primeiro ponto. No ponto seguinte, irei fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E aqui neste ponto, irei fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. Vou seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes. Aqui no final da carreira, faço um ponto baixo apenas. Feche bem o anel mágico, faça um nó e corte o excesso de fio. Agora, vou introduzir a minha agulha apenas na alça de trás do ponto em BLO e vou fazer um ponto baixo, marco este primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás do ponto. Uma das alças ficará livre. Para prosseguir, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, até cobrir
o tamanho total da nossa tampa de garrafa PET. Então, agora eu vou introduzir a agulha nas duas alças. Marco aqui o primeiro ponto. E vamos seguir fazendo 3 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma com 24 pontos baixos. Para a próxima carreira, pego apenas a alça de fora do ponto, faço um ponto baixo, marco este primeiro ponto. Na sequência, vamos fazer mais 2 pontos baixos, pegando a alça de fora do ponto, sendo um ponto baixo para cada alça da base. Na sequência, vou introduzir a minha agulha na alça da frente e vou fazer 2 pontos baixos, ou seja, vou fazer um aumento aqui neste ponto. Vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada alça da base. Aqui nós estamos trabalhando na alça da frente do ponto. Feitos 3 pontos baixos, no ponto seguinte, vamos fazer um aumento e seguir dessa forma por toda a volta. No final, vamos deixar uma sobra de fio para fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Para concluir a parte do vaso, coloque um pouco de cola de silicone ou cola quente no fundo, coloque a sua tampa e pressione bem. Deixe secar. Faça uma base na cor marrom escuro, das carreiras 1 a 4, e não feche totalmente o anel mágico. No finalzinho, deixe uma sobra de fio e faça um acabamento. Na sequência, vamos trabalhar com o fio verde, então faço nó corrediço e 12 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo. Laço, na corrente seguinte faço um ponto médio, fico com 3 alças, laço, tiro as 3 de uma vez. Agora, irei fazer uma corrente e um ponto baixo pegando esta alça de trás da corrente. No mesmo lugar que eu fiz o ponto médio, irei fazer um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Agora, siga fazendo 4 correntes. Agora, aqui na base, nós vamos pular 3 pontos. 1, 2, 3. Aqui no ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha. Busco esta alça que estava na agulha, passo por dentro do ponto. Faço uma corrente. Introduzo a agulha no espaço das correntes e aqui irei fazer 2 pontos médios.
Na sequência, vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro do espaço. Vamos pular um ponto aqui das correntes, na próxima faço um ponto baixíssimo. Agora faça 5 correntes. E vamos pular aqui na base 3 pontos, sem contar com as correntes. 1, 2, aqui no terceiro, introduzo a minha agulha, busco a alça das correntes e passo por dentro deste ponto. Faço uma corrente. Na sequência, vamos fazer um ponto médio, 3 pontos altos dentro do espaço das correntes. Para prosseguir, faço 3 pontos baixos dentro do espaço. Pulo uma corrente aqui da base, na próxima introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 6 correntes. Retiro a minha agulha do trabalho e aqui na base, sem contar com as correntes, eu vou pular 4 pontos. Busco a alça aqui das correntes, passo por dentro do ponto. Faço 2 correntinhas e na sequência trabalho 5 pontos altos dentro do espaço das correntes. Agora faço um ponto médio e 3 pontos baixos aqui dentro deste espaço. Pulo uma corrente aqui da base, na próxima faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 6 correntes. Agora vou pular 5 pontos, sem contar com a corrente inicial. Aqui no quinto ponto, introduzo a agulha, passo a alcinha por dentro do ponto. Faço 2 correntes, 5 pontos altos dentro do espaço das correntes. Faço um ponto médio e 3 pontos baixos dentro do espaço. Ficará dessa forma. Aqui na última corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, faço 2 correntes, pulo a primeira, aqui na próxima, faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o início.
Então, para cada corrente da base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, nós vamos fazer uma corrente, pulo esta primeira corrente aqui na próxima alcinha de cima do ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, pegando só a alça de fora do ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto médio, uma correntinha, faço um ponto baixo aqui na alcinha de trás da corrente. Faço um ponto baixo aqui na base do ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Na sequência, vamos fazer 4 correntes. Vou introduzir a minha agulha no ponto baixo que fiz em cima do ponto médio. Passo a laçada por dentro do ponto, faço uma correntinha. Dentro do espaço das correntes, trabalho 2 pontos médios. Aqui dentro do mesmo espaço, faço 3 pontos baixos. Pulo um ponto da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Para prosseguir, nós vamos fazer 5 correntes. E vou introduzir a agulha no terceiro ponto. Então, não vou contar com a corrente inicial, pulo 1, 2, aqui no terceiro, introduzo a agulha, passo por dentro do ponto, faço uma corrente, um ponto médio dentro do espaço. Na sequência, faço 3 pontos altos. E dentro deste espaço, vamos fazer 3 pontos baixos. Na sequência, pessoal, vou pular um ponto da base. No próximo, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 6 correntes. E aqui na base, introduzo a agulha no quarto ponto,
sem contar com a correntinha inicial. Na sequência, faço 2 correntes e dentro do espaço trabalho 5 pontos altos. Para prosseguir, vamos fazer um ponto médio e 3 pontos baixos dentro do espaço. Pulo um ponto da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Faço 6 correntes. Introduzo a minha agulha no 5º ponto, sem contar com a corrente inicial. Faça 2 correntes, 5 pontos altos dentro do espaço. Faça um ponto médio e 3 pontos baixos dentro do espaço. Trabalhe um ponto baixíssimo no último ponto baixíssimo. Faça uma corrente e corte. Você pode fazer quantas folhas você quiser ou achar necessário. Agora, com a base marrom, nós vamos colocar uma ou 2 folhas. Então, é só passar estas sobras de fio por dentro do anel mágico. Então, introduzo a agulha aqui no avesso da peça e passo as sobras de fio da folha. E aqui você pode colocar 2 folhas, se você quiser, 3, tá? Mas aqui eu vou deixar só uma para você poder ver melhor o acabamento, tá? Então, aqui no finalzinho, a gente dá alguns nozinhos, aperta bem. Se precisar, pode passar um pouco de cola. Agora, nós vamos juntar as 2 partes. Então, você vai pegar a primeira parte do vasinho, tá? Vai pegar uma agulha de tapeceiro e nós vamos costurar desta forma, passando pela alcinha que deixamos lá na última carreira do vaso e fazendo sempre o mesmo movimento, ó. Então, vou pegar uma alcinha da terra e uma alcinha do vaso, sempre na mesma direção, ó. Pego esta alcinha do ponto, a alcinha de fora do ponto e a outra alcinha que já estava disponível. E vou fazer isso por toda a peça, tá? É super simples esta costurinha aqui. Antes de finalizar a costura, não esqueça de colocar um pouco de fibra sintética dentro da sua peça e continuar fechando totalmente. Esse processo aqui é bem rápido mesmo, tá? Depois é só fazer um pontinho de acabamento e esconder o fio por dentro da peça.
Para finalizar, pessoal, eu vou utilizar uma argola para chaveiros e vou colocar aqui bem no ponto picô, tá? Você pode colocar onde você preferir, onde for melhor para você, tá bom? Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Para a primeira carreira, faça 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. Introduza a agulha no primeiro ponto baixo e aqui vamos fazer 2 pontos baixos, no mesmo ponto da base. Marque o primeiro ponto e prossiga fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Nós vamos ficar com um total de 12 pontos. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo, marco este primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes, e no total vamos ficar com 18 pontos. Para a próxima carreira, vou retirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo, marco este primeiro ponto. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos, um aumento. Agora, vou seguir fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto da base. No próximo ponto, faço o aumento. Vou continuar com esta sequência de 2 pontos baixos, um aumento, por 5 vezes. Depois de todas as repetições, finalizo a carreira fazendo um ponto baixo aqui no último ponto. Para prosseguir, vou fazer o arremate
do anel mágico, faço nó e corto o excesso do fio. Para a próxima carreira, eu vou introduzir a agulha só pegando a alça de trás. Então, marco o primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás de cada ponto, em BLO. Agora nós vamos seguir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo, por 2 carreiras. Cada carreira, nós vamos ficar com um total de 24 pontos. Para a próxima volta, vou introduzir a minha agulha pegando só a alça de fora do ponto e vou fazer o meu primeiro ponto baixo da carreira. Marco este ponto. No próximo ponto, pego a alça só de fora e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, também pego a alça de fora e faço um ponto baixo. Então, aqui no início, fizemos 3 pontos baixos. Aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir com esta sequência de 3 pontos baixos, um aumento, por 6 vezes, pegando apenas a alça de fora do ponto. Vamos ficar com 30 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos retirar o marcador, cortar o nosso fio, deixando uma sobra para acabamento. E com auxílio da agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento da peça.
Coloque um pouco de cola de silicone, pode ser cola quente ou cola de silicone líquido. Coloque a sua tampa de garrafa dentro da peça. Repita as carreiras de 1 a 4 para fazer uma base na cor marrom escuro. Deixe uma sobra de fio para a costura. Com o fio na cor verde, faça o nó corrediço e na sequência 14 correntes. Feitas todas as correntes, vamos pular esta primeira, aqui na próxima vamos fazer ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo por 12 vezes no total. Então, para cada corrente, vou fazer um ponto e vou ter 12 pontos baixos. Feitos 12 pontos baixos, aqui na última corrente vou introduzir a agulha e vou fazer 3 pontos. 3 pontos baixos na mesma corrente da base. Depois de fazer os 3 pontos baixos aqui na mesma corrente, nós vamos virar a peça e vou introduzir a agulha em cada uma das alças da corrente aqui do outro lado. Já vou escondendo a sobra de fio e aqui faço 12 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. No último ponto, não finalizo a última laçada, troco para a cor amarela, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, uma corrente, puxo as 2 sobras de fio. Agora vou utilizar um pedaço bem pequeno de arame, com a numeração bem fina, deixo uma sobra. Coloco o arame aqui bem perto da peça e agora vou contornar a peça com ponto baixo, já escondendo o arame por dentro da peça. Corto as sobras de fio, estou usando esta numeração. E vou prosseguir fazendo 13 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Aqui é o segundo, terceiro, e vou seguir fazendo 13 pontos.
Aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto da base. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. E na sequência, vou seguir fazendo 13 pontos, sendo um ponto baixo para cada ponto. Continuo escondendo a sobra de arame por dentro da peça. Aqui no finalzinho da carreira, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto e ficará desta forma. Faço uma corrente e arremato o fio. Faça 2 peças iguais. Para fazer uma folha menor, faça 10 correntes pule a primeira corrente, na próxima faça ponto baixo e siga fazendo 8 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. Na última corrente, faça 3 pontos no mesmo ponto da base. Vire a peça e prossiga fazendo 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Faça uma troca de cor aqui no último ponto baixo para a cor amarela, um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, uma corrente, puxe as 2 sobras de fio, pegue seu arame para artesanato, deixe uma sobra e prossiga fazendo 9 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base, escondendo a sobra de arame. Aqui no próximo ponto, introduza a agulha e faça um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço.
Siga fazendo 9 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Finalize fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Corte, deixando uma sobra para acabamento. Faça de 1 a 2 folhas iguais. Para fazer a montagem, pegue de 3 a 4 folhas, a base na cor marrom escuro. Vamos introduzir a agulha dentro da base e passar todas as sobras de fio e arame das folhas aqui por dentro deste espaço. Agora que já passei todas as sobras, vou apertar bem o anel mágico. E com esta sobra de fio do anel mágico, vou enrolar aqui nas sobras das folhas, nas sobras de fio. Vou colocar um pouco de cola de silicone ou cola quente e vou enrolar aqui para finalizar o acabamento. Na sequência, corte o excesso de fio. Coloque a sobra de fio numa agulha de tapeceiro. Introduza a agulha em qualquer uma das alças do jarro. Depois, passe a agulha pelas 2 alças da terra e já passe na alça do jarro. Repita sempre esta sequência: 2 alças da base da terra e a alça do jarro. Sempre nesta sequência por toda a volta. E antes de finalizar a costura, coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça.
Com o auxílio do alicate, utilizando uma argola, eu vou colocar a minha argola para chaveiro aqui na primeira folha. Espero que você tenha gostado do resultado das nossas peças em crochê de hoje, dessa coletânea, feita com chaveirinhos, que também podem ser decorações de plantinhas. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.